escreveu lá a sinopse, a gente discutiu a sinopse, foi aprovada a sinopse, o argumento, aí mais elaborado, um pouco mais a estrutura do plot do episódio está lá definido, isso também é discutido, aprovado eventualmente, e aí vai para o roteiro. O processo é assim, a gente se encontra, a gente sugere ideias para as sinopses, cada um leva para casa uma ideia de sinopse para desenvolver, escreve uma sinopse que é uma coisa de mais ou menos umas 10, 15 linhas, então a gente conta a história. Uma vez aprovado, quer dizer, a gente volta, todas as histórias assim, a gente cria, volta pro grupo, o grupo burila, aí o roteirista volta para casa com aquela sinopse e escreve uma escaleta, que são as cenas simplesmente descritas. Olha, nessa cena vai acontecer isso, sem os diálogos. O que na sitcom, sem os diálogos, muda tudo. Porque boa parte da graça do Osmar está nos diálogos, a gente só vai dizer, nas piadas. E elas não aparecem nessa fase da escaleta. Então a gente tem a escaleta lá com um número X de cenas, que a gente já sabe mais ou menos quantas são para caber no episódio. A gente volta para casa, escreve essa escaleta, volta para o grupo, e aí a gente sim decide. A escaleta é muito crítica, né? Porque com a escaleta pronta, fica muito fácil de escrever o roteiro. Então a gente volta para a escaleta do grupo e o grupo ajuda a organizar as cenas e saber se a história é aquela mesma, o andamento da história é aquela mesma. Aí depois volta para casa, escreve o roteiro e esse roteiro ainda passa por mais uma não vou dizer peneirada, né? Mas uma amaciada pelo grupo, que é a parte das piadas. Com o roteiro aprovado, aí a gente grava as vozes, então vai para o estúdio, gravar as pessoas que fazem as vozes dos personagens, né? A voz original. A gente não faz dublagem quando a gente faz uma série inédita. A gente está fazendo uma série original, então a gente não está dublando um áudio que já existe. Então isso é voz original, não é dublagem. Dublagem você substitui a voz, né? Então nesse processo que eu estou dizendo, a gente está falando, agora a gente vai lá fazer a voz original. Isso é diferente porque a voz original, na primeira vez que você faz a voz numa série de animação, seja na França, no Canadá ou no Brasil, a voz vai ser parte criativa da identidade daquele personagem e daquele universo. Quando você dubla, você está lidando com outras questões, né? Já está lá o áudio, já está lá o texto, a entonação, você já tem referências. Quando você está fazendo a voz original, você tem que criar do zero a voz do personagem. E o tom, e o estilo, e as palavras, às vezes no roteiro você precisa ajustar, porque no papel está bonito, mas na hora que você vai fazer a voz não funciona. Então, faz a voz original, aí com essa voz original a gente manda para o Border fazer o animatic, né? Fazer o storyboard e animatic. No caso a gente muitas vezes já faz direto um animatic com o áudio, onde a gente já tem o áudio dos personagens e aí a gente vê como essa história vai ser contada visualmente. Quem está supervisionando tudo isso o tempo todo é o diretor, mas é o diretor que efetivamente está indo e dirigindo, sentando com a diretora de voz original e falando, essa entonação, essa voz, esse personagem, né? Ele vai dirigindo. Aí tem o animatic, né? E com o animatic a gente faz o processo de animação mesmo, né? Se tem personagens novos de um episódio que nunca surgiu, você tem que fazer o design daquele personagem, tem toda a equipe de arte para desenhar personagem novo, props, né, os objetos, o background, se aquele episódio passa em algum lugar que a gente nunca animou em um episódio anterior, tem que fazer o fundo, né, o cenário daquela cena que nunca passou. Fazer tudo isso, colorir, definir cores e aí fazer o processo de animação e depois toda a parte de edição, mixagem, música, até finalmente sair a animação final e ser aprovada. Tem duas coisas, tem a série tipo, vamos dizer assim, seriada e a episódica. A seriada é aquela que um capítulo depende do outro e a episódica é aquela tipo, que em geral é a estrutura da comédia, que você pode pegar um episódio solto e ele vive sozinho, você consegue entender tudo só para aquele episódio. A série episódica, a sitcom, que é o Osmar, ela é muito mais fácil porque você não tem compromisso com nada, você só tem compromisso com aquele grupo de personagens e as características dele. Então, o que você faz todo episódio tem que explorar aquela vontade que o Osmar tem de
ser aceito. As histórias que a gente cria vão impondo as situações e à medida que os personagens vão reagindo em relação a essa situação, a gente vai conhecendo. Parece uma coisa meio coisa de manual e bonita e romântica da coisa, mas é um pouco verdade. O personagem vai contando um pouco pra gente quem ele é. Primeiro, eu gosto, pessoalmente, que tenha qual é o tema. Qual é o tema ou os temas centrais daquele produto. E aí, qual é a linguagem que vai tratar aquele tema? E aí tem toda a concepção dos personagens, o que cada personagem tem como função dramática nesse conteúdo, né? Se é um protagonista, é um grupo. E aí entra para as questões mais de executivas, de produção, de viabilidade de execução. Eu vou fazer 2D, eu vou fazer 3D, eu vou fazer animação, eu vou fazer live action. E eu gosto desse olhar quando mistura o produtor e o criador, porque... Principalmente quando a gente fala de Brasil, é muito importante você pensar, putz, eu vou ter recursos para fazer essa obra? Os canais vão pagar quanto? Né? Então, por exemplo, eu costumo falar série 3D, que provavelmente é uma tendência cada vez mais a gente encontrar, mas ela é mais cara, por um lado. Aquilo que você gosta pra caramba, que não te dá dinheiro, você faz na sua hora vaga. Você faz no sábado, você faz no domingo, você faz à noite. E vai tentando arranjar dinheiro durante o dia. Então, você sabe filmar, você tem uma câmera, vai lá e faz institucional. Isso vai te dar dinheiro para você sobreviver, para que você possa investir, que é aquilo que eu estava te falando. Se você não investe na sua coisa, por que alguém vai? Né? Então aí você vai investir para você fazer o seu folhetinho, para você fazer o seu primeiro storyboard, para você fazer, você vai... Eu acho que a gente vem de uma sociedade que às vezes tem um olhar um pouco bobinho, meio, quase um pouco infantil, sabe? Porque a gente foi um pouco mimado pelos pais da gente, tudo, então a gente quer tudo um pouco pronto. Mas eu acho que assim, tem que arregaçar a manga, é natural. A coisa mais importante é ver que você que tem o sonho acredita naquilo que você está fazendo, né? Na hora que eu vejo que você acredita, então eu também posso acreditar, né? Você está gastando seus feriados todos, você passou suas férias inteiras ralando, fazendo, fui pro Guarujá, porque também tem a dó, né? Eu acho que é isso, sabe? A gente vai construindo o nome da gente, nome da nossa pessoa física, nome da nossa empresa e nome do nosso projeto. Sempre junto.